Graça e paz. Eu sou a Elines, a mãe da Mariana. Eu sou a Mariana, filha da Elines. E é com muito prazer que nós apresentamos hoje o Comumcast. Esse é o podcast da comunidade Nova de Paz. E nós temos um convidado muito especial, muito importante para os céus, para São José do Rio Preto e para as nossas vidas também, porque todos nós de Rio Preto já fomos abençoados com as canções dele. E quem é que está conosco hoje? Sei que vocês já leram lá embaixo, mas eu vou dar essa canja para vocês e fingir que é novidade. Jordã Teixeira. Muito bom. Olá, tudo bem com vocês que estão aqui, com vocês que estão assistindo? Com a gente está ótimo. Deus abençoe. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui e compartilhar a vida com vocês. Amém. Ai, que bom. Bom, eu te conheci alguns anos atrás, a gente estava numa igreja e você foi ministrar o louvor para os jovens. Uhum. E na época eu fui acompanhando a Mariana, que ela ainda era menor, e eu fui porque eu acredito que os pais têm que mostrar realmente o caminho, como a palavra ensina. Sim. E eu voltei impactada com a simplicidade da presença de Deus. E é interessante porque todas as vezes que a gente fala de Jordã, a gente ouve isso, as duas palavras, simplicidade Sim. e presença de Deus. Amém. Que coisa linda. Coisa linda. E nós ficamos assim muito encantadas mesmo, agradecidas ao Senhor pela oportunidade de estar passando esse momento com você. E o Washington, que é meu filho, que trabalha lá no Sandro Musical, e ele pegou e falou: não, mãe, eu vou dar um jeito, quando eu ver o pastor, eu vou conversar com ele. Passei lá, não deu outra. Não nem perdeu tempo. Falou, ô, pastor. O podcast lá. Falei, o que é isso? Aonde? Que legal. Então a gente ficou muito feliz de você ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo. Tá bom, também fico feliz de estar aqui. Nós temos, quando falo nós, falo de mim e da equipe, né, que está sempre junto comigo. Nós temos passado por alguns lugares e quando a gente se relaciona com igrejas de fora, é mais comum a admiração, um certo até respeito, assim, de uma forma diferente, porque normalmente o pessoal de fora, de longe, eles têm uma expectativa maior para receber, para conhecer. E normalmente quem é daqui já tem a gente por mais comum, né? Então, quando acontece de alguém daqui convidar, né, de alguém daqui prestigiar o nosso trabalho, as canções e tudo, então a gente fica mais feliz ainda, né? Porque hoje de perto são mais comuns, né? Então, obrigado mais uma vez pelo convite e vamos lá. Vamos lá. Bem. Quer começar, Mariana? Começando com a pergunta muito simples, mas todo mundo que passa por aqui fala que ela é muito profunda. Uhum. Diga pra gente a sua visão sobre quem é o Jordã. Quem é o Jordã? Jordã é, primeiramente, um filho de Deus. Eu tenho uma convicção muito plena de que o que eu tenho de mais precioso mesmo é aquilo que o Senhor envolveu a minha vida, né? O amor dele e a missão. Isso vai falar dos dons, vai falar de tudo. Mas sou de Jesus. Eu, fora de Jesus, não sei me mover, primeiramente. Mas também sou esposo da Gabi, sou pai do Pedro e da Rebeca. O Pedrinho tem 3 anos, né? A Rebeca fez 1 esses dias. E nós estamos ali vivendo um novo, né? Com a família. Tem sido muito bom, muito desafiador também, né? Criança em casa é coisa de doido. É alegria e desafio tudo junto. Então também sou pai, sou pastor local aqui da Igreja Origem. Amo a minha igreja ali, me sinto mesmo de fato em casa. Como disse, passo por alguns lugares, mas o lugar que eu me sinto em casa mesmo é ali, na Origem. E eu estou também como gestor de uma escola de música aqui na cidade, fica ali perto do Vetorazo, né? Então também estou gestando ali a escola. Qual que é a escola? Chama Academia de Música Jordã Teixeira. Ah, tá. É nossa mesmo a academia ali. E a gente trabalha tanto com aulas técnicas, né? Como também voltados para ministério. Tem um curso que é Escola do Louvor,
que é um curso que eu estou andando bastante com ele. A gente acabou de fazer na Igreja Amor e Cuidado de Promissão, foi muito bom. E estou lá como professor, né, dando esse curso, ensinando também teclado, violão, e também sou ministro itinerante, também estou carregando algo de Deus para alguns lugares onde as pessoas me convidam. E acredito assim, que muitas coisas envolvem a minha missão, né? Já respondendo até uma outra pergunta aqui, mas que um dos propósitos mais centrais é contribuir com as canções no repertório da comunidade local hoje. Sim. As minhas canções, elas são congregacionais, e eu acredito que o meu alvo ele é atingido quando as minhas canções elas vão contribuindo com esses repertórios, e a igreja vai sendo edificada através desse trabalho e inspirando também pessoas a compor, enfim. Então é um pouquinho de mim. Então, deixa eu fazer uma outra pergunta para a gente saber um pouquinho mais. Tá. Conta para nós qual é o seu maior defeito. Meu maior defeito? Nossa, tem alguns para falar. Eu sou bem devagar, às vezes procrastinador, né? Não, isso aqui depois eu resolvo. Isso aqui... Então, eu tenho muito disso. Já melhorei um pouco, mas ainda é uma coisa que talvez eu vou ter que cuidar a vida toda. E eu tenho dificuldade com o horário também. Meu Deus do céu, o horário é terrível. Então, falando de defeito, eu acho que vai ficar rodeando isso, assim. Um pouquinho da distração, da desatenção. Se eu não tiver alguém me ajudando, igual a Gabi hoje, minha esposa, ela é secretária da escola. Eu sei que se não tiver ela para organizar ali os horários, para ver essas coisas, depender de mim, eu marco os alunos tudo no mesmo horário. As agendas também, tem o Claudemir que nos auxilia, porque eu também marco tudo no mesmo dia, ou esqueço do que está acontecendo. Então, detalhes é uma coisa que eu não sou muito forte. Então, eu sou assim. Esse sossego, ele é bom porque é muito pacífico. Sim. Dificilmente você vai me ver irado, nervoso ou arrumando confusão por pouca coisa. Porém, também, às vezes vai faltar um pouquinho de precisão, né, nessa parte mais organizacional. Então, eu acredito que está por aí. Quer fazer a outra? É uma qualidade. Ufa! Não, uma qualidade, eu acredito que é a minha maneira de me relacionar com as pessoas. Eu tenho bom relacionamento, acho que praticamente com todo mundo que eu conheço. Então, acho que a minha comunicação, minha maneira de se relacionar hoje... Comunicação não, a minha maneira de se relacionar é uma qualidade para mim, enxergo isso. Sim, mas é verdade, pode enxergar mesmo, porque eu acredito que é uma das coisas que Deus mais trabalha nos cristãos que eu conheço, inclusive eu. Uhum. Porque, assim, até eu fui entrevistada semana passada e me perguntaram assim, qual é o seu defeito, né? Eu falei, eu me iro com facilidade. Uhum. Qualquer coisa me irrita. Uhum. Uma palavra mal colocada já me irrita. Eu falei, eu não arrumo confusão, mas me irrita. E eu gostaria que isso não acontecesse. Sim. Né? Então, meu pai é muito parecido com você. Meu pai, graças a Deus... Fica assim, bravo com ele, já vi. Ele é muito, muito pacífico, assim. Então, tem hora que eu orava e falava assim, por que você não deu um pouquinho dele para mim? Uhum. Né? Porque eu me iro com tanta facilidade, eu me irrito. E meu pai é um poço de calma. Sabe, o mundo está acabando e ele, não, vai dar tempo, sabe? Fica calmo, para que esse desespero? Por que vocês estão correndo, sabe? Eu falei, gente, eu queria ser assim. Aí eu me irrito comigo mais ainda. Eu falei, eu queria ser assim. Sim. Mas sem dúvida a convivência, ela contribui bastante na nossa personalidade, né? Sim. Então, por exemplo, às vezes você teve de perto aí o pai que é bem calmo, você fala, ou eu dou uma acelerada na vida ou ela não acontece. Quem, de repente, tem pais fumaça, né? De acelerados, agitados, dá uma seguradinha nisso tudo, né? Eu não meus pais... Meu pai era mais assim, mais agitado, mais rápido, muito construtor, trabalhador e resolvia muita coisa, né?
Mas minha mãe não, minha mãe já é mais balanceada, já tem um comportamento mais até parecido com o meu. Mas eu acho que vai influenciando a gente, né? Ixi, e agora que lá em casa a senhora e o pai... Os dois são agitados? Os dois ligaram 220 toda Então, hora. mas você já é mais de boa, né? Ou não? Sim. Sim, Então. verdade. Talvez. Eu acho que eles puxaram, tanto ela quanto o Washington, os dois puxaram pro meu pai, né? Que é o vô deles. Uhum. Eles puxaram mais para eles, assim, várias coisas. Calma, mãe, que isso? Desacelera. Sabe, a senhora vai ficar doente desse jeito. Marta tá preocupado com muitas coisas, Sim. uma só importa. Infelizmente, é desse jeito. Meu Deus. Bom demais. O que mais? Bom, saindo uma pergunta fresquinha do coração do nosso Washington. Olha. Ele falou pra mim que ele já te acompanha há um tempo. Uhum. E uma curiosidade dele é saber como que o seu relacionamento com o samba, com o pagode começou. Olha. Meu relacionamento com o samba e o pagode começou... Eu acredito que foi dos anos de escola. Foi dos anos de escola, assim, que na escola a gente costumava pegar um pandeiro. Tinha um menino que ele chamava Renan. Isso foi possivelmente em 98, mais ou menos, 98, 2000. Estava ali fazendo a quarta série, né? Eu sou de 90. Então, ele tinha um pandeirão gigante, assim, ó, com a bandeira do Brasil, e ele levava na escola. A gente não cantava nada nesses dias, mas gostava de fazer o toquinho ali. Então eu acho que essa coisa de escola, um leva um pandeiro um dia e faz uma rodinha e brinca. Então, eu comecei daí, mas depois foi se desenvolvendo bastante. As minhas composições, assim, elas trazem algo assim do Brasil, né? Você vai ver que boa parte das músicas hoje tem uma tendência muito grande americana. Sim. A gente, principalmente o louvor da igreja, hoje ele é não só hoje, de muito tempo. Se a gente pegar a harpa cristã, o inário, a maior parte deles são versões americanas, né? Trazidas para nós. E desde de muitos anos a música americana ela influencia bastante. E eu já nunca fui tão apegado com essa questão. Uhum. Nunca tive vontade de ir para os Estados Unidos, nunca tive. Eu sempre gostei dessa coisa assim mais da nossa nação. Amo muito a nossa cidade aqui, Rio Preto. Quando eu penso assim numa possível mudança daqui, eu já coço a cabeça porque gosto muito daqui. Gosto também da música brasileira. Então acho que de repente o Senhor plantou um pouco dessa tendência mais natural em mim também. E aí eu vim escutando. Eu passei um tempo, no ano de 2009, eu passei uns 6 meses assim, um pouco mais fraco na minha caminhada com Deus. E até tive um pouco mais contato assim, com o samba mesmo, com a música, né, em si. Uhum. Mas assim, quando eu penso no samba e no pagode, eu não penso na maneira como o mundo faz hoje, né? Uhum. Porque hoje a gente vai observar uma outra coisa. Todo ritmo, ele carrega consigo uma cultura. Sim. Sim. Né? Você pega a música americana, não é só a música, é o estilo de roupa, é o jeito de falar, é o comportamento. Tanto que nos anos 60 e 70, quando começou o slogan, né, do sexo, drogas e rock and roll, quando se falava de rock dentro de uma igreja, era rebeldia. Sim. Por quê? Porque não era só o ritmo. Falava de toda essa cultura que vinha junto, né? Sim. Quando a gente pensa num reggae, tem toda uma cultura que vem junto. A gente pensa no samba, no pagode, você pensa em logo uma mesa com a cerveja em cima, uma moça dançando e tudo mais. Então sempre traz uma cultura. Mas hoje, quando eu penso no samba e no pagode, eu penso numa composição muito mais harmônica do que percussiva. Porque o que mais mexe comigo no ritmo em si não é o batuque, mas é a levada e a composição da harmonia, dos acordes. Tem coisa que só acontece, para mim só acontece no samba. É um jeito é uma música que ela é muito rica, né? E é muito nossa também. Sim, verdade. Então, só vem crescendo, né?
é assim, o desejo. Não sei quando que eu vou produzir algo assim, desse tipo, já tenho pensado, mas o Senhor tem me plantado muito assim no congregacional, né? Então o samba é algo do coração mesmo, é quase que um hobby, assim, uma coisa boa. O Washington, a primeira banda que ele tocou foi uma banda de samba, né? Que era Up Samba. Uhum. Mas isso quando nós chegamos em Rio Preto, agora mês que vem faz 11 anos que a gente mora aqui. Yeah. E lá na nossa cidade, onde nós morávamos antes, que é São Joaquim da Barra, próximo a Franca, entre Franca e Ribeirão, isso, aquele caminho ali, da Anhanguera, meu esposo, Mariano, ele tocou também, num grupo de samba da igreja, que na época era da Quadrangular. Olha. Então, assim, o primeiro contato que eu tive com o samba, com o pagode, foi nessa época. Olha. E eu não sabia nem que tinha samba gospel, pagode gospel. Então, assim, só que o que isso despertou em mim? Despertou porque até aí eu convivia com o pessoal da Assembleia e o pessoal da Batista, que era minha família, eu falo, que eu convivia no dia a dia. E uma vez a minha avó, que ainda era viva, ela chegou e falou assim, eu não gosto desses barulhos de vocês. Você acha que isso está no céu? Né? Porque você não lê na Bíblia que anjo toca pandeiro, você lê que toca harpa, mas você, sabe? Eu fiquei com aquilo encucado. Falei, não, vou falar com Deus. Falei, Senhor, isso tem no céu? Eu fui orar. E eu sei que Deus não me respondeu em palavras, mas no outro dia eu cheguei para ela e falei, vó, quem criou todos os sons foi Deus. O homem, ele usa para o que ele quiser. Sim. Eu acredito que no céu não vai ter do jeito que vocês estão pensando. Esses anjinhos com essas asinhas e tocando essas harpinhas. Yeah. A senhora vai ter uma surpresa quando a senhora chegar no céu e achar uma banda de pagode esperando pela senhora. Se ela tem o direito de dizer que não vai ter, a gente também tem o direito de dizer que vai ter. Exatamente. Deixa a Bíblia fechada e vamos conversando do que a gente acha. Mas de verdade, a gente não sabe. Não sabe. E assim, a Bíblia, quando ela fala de surpresa, e teólogos falam muito de surpresas no céu, de coisas... E até esses dias o pastor, que a gente tem congregado com ele estava pregando e ele disse assim, fez um comentário. Não, minto, foi até um convidado que veio aqui. Ele disse assim, quando chegar no céu, que a gente se esforçou tanto, a gente vai estar diante de Jesus e ele vai falar assim, olha, o lugar é aqui, mas era mais simples. E eu fiquei pensando depois disso. Sim. Falei, porque as pessoas colocam tanto rótulo e tanta coisa que tem que ser assim, tem que ser assim, tem que entrar numa régua certa para poder entrar no céu. Falei, já pensou que surpresa seria mesmo se nós estivéssemos frente a frente com o Senhor? Ele falou, o lugar está certo, você chegou. Mas não era para tudo isso. Você brigou demais, você largou demais, sabe? Assim, não estou dizendo de pecado, gente. Eu não estou falando nesse sentido. Eu estou falando de coisas que a gente poderia usar para Deus e não usa. Né? Por medo do que vão falar. Eu não estou falando que o pecado é bom e é gostoso, embora a gente saiba que é gostoso, mas não é bom. Mas eu estou falando de coisas que a gente poderia até usar mesmo para servir ao Senhor e a gente não faz com medo de julgamentos. Porque eu não li na Bíblia que isso vai estar lá, né? Então, eu penso isso. E, só fechando esse assunto, para mim, eu gosto muito de ritmos, eu gosto muito de sons, eu gosto de todos os estilos, mas eu sempre digo isso, que nenhum som toca o meu coração como o pagode. Olha que interessante. Embora eu não saiba dançar nada, não me chame para dançar porque eu nasci com as duas pernas esquerdas. Piso um pé em cima do outro. Muito bom. Mas eu acho assim que, não sei se a junção da letra com o ritmo que eu gosto me traz uma coisa que... Assim, tem sambas e pagodes que eu aprendi quando ele tocava, que o Washington era criancinha, tinha 4 anos. E eu lembro a letra exatamente. Aí tem louvores que eu me derramo, assim, que é a paixão da minha vida. Passa um mês, eu já esqueci a letra. Sim. Sabe, assim, são coisas que parecem cravado em mim. É uma identificação mesmo. Sim, uma identificação. Eu acredito nisso. Eu estava falando com um amigo ainda no fim de semana, e o samba é um negócio esquisito. Ele é quase que uma... Eu vou ter que explicar bastante, né, depois que eu falar isso. Mas é quase que uma religião.
Por quê? Porque ele une pessoas, ele traz sensações, a gente sente uma alegria quando está fazendo. Jamais vai ser uma base, jamais vai ser não tem princípio de vida, nada disso, né? Nossa base, nosso fundamento é Jesus e é para todas as coisas. Sim. Eu acho que hoje, a nossa dificuldade hoje, por que a gente não consegue firmar e fortalecer um projeto bom, de repente, com o samba? É porque a nossa referência ela é muito secular. É muito secular. Você vai pegar aí boa parte dos vídeos, por exemplo, que tem. Se algum ministro ali de pagode cristão vai gravar um vídeo, você vai pegar os vídeos e eles têm semelhança de cenário, de vestimenta, de comportamento com o secular. Então a gente não consegue transcender e fazer um negócio diferente, mais nosso, sabe? Que traga a mesma alegria, que traga sensações, mas que seja, que não venha fazer com que alguém olhe e lembre do mundo, aquela coisa em volta da piscina, ou um churrasco, uma coisa toda. Não, o que de verdade, onde está o significado do ritmo, da música, se não está na música mesmo? Então, eu acho que é isso, acho que a gente precisava de uma referência melhor e cristã. E tipo assim, se no mundo o pessoal do samba é o pessoal da curtição, da bebidaiada, da vida estranha, sem compromisso, a gente tinha que ter pessoas sérias, compromissadas, homens e mulheres de Deus, que têm fidelidade a Deus, que têm compromisso com Deus e que vivem uma vida reta no Senhor, fazendo isso. Porque esse também é um detalhe. Na hora que a gente começa a sondar a vida, por exemplo, da galera que às vezes faz parte de um grupo de samba e outro, dificilmente você vê um grupo que é coluna. Tem muita brecha. Verdade. Então você vê, a gente não consegue mudar essa referência porque a nossa base ainda é ruim e ainda tem muita coisa lá de fora. Então acredito que na hora que a gente conseguir mudar essa base aí e vir com um caráter um pouco mais sério, a gente vai fazer algo muito bonito, cheio de graça, cheio de alegria, cheio da presença de Deus, com letra boa, e nós vamos alcançar pessoas assim como a gente, né, que tem o coração tocado através desse estilo de música. Ai, para mim é uma paixão. Eu ficava assim horas assistindo os ensaios deles. Aí, assim, eu não toco nada, eu não canto nada, eu não toco nada. E não danço nada. Então, quer dizer, sobrou ler a Bíblia. O pessoal, por que você gosta tanto de Bíblia? Eu falei, sobrou para mim. Meu Deus. Porque eu não sei cantar, não sei tocar, não sei dançar. Sobrou a Bíblia para eu ler. Graças a Deus que não tinha Bíblia. Mas, e tanto eles voltarem, porque, gente, deixa eu contar uma história para vocês de família de músicos. Quando eles apresentam um louvor maravilhoso na igreja, a nossa casa, até os buracos das paredes já decoraram aquela introdução com a boca. É assim que funciona. Meu marido é tecladista, meu filho é guitarrista e essa criança toca ukulele. É isso que chama? É. Porque toda vez que eu falar, ela me corrige, porque eu falava ukulele, ela, mãe, é ukulele, então tá bom. Então, quando eles vão tocar, todo mundo já decorou com a boca, já sabe fazer as introduções. Então, quando eles erraram, eu falei assim, você errou naquela parte. Ele, qual parte? Aquela que vai ser... Ah, tá, eu errei mesmo. Só para explicar um negócio, a senhora, todo episódio fala que não canta nada, mas eu e o Washington só sabemos cantar por causa dela. Olha, exatamente, então tem que empurrar o filho e fazer melhor que a gente. Tá naquela falsa modéstia. Porque ela fala assim, o negócio de não saber cantar é ser voz principal. Sim, é porque assim, mas deixa eu explicar. A segunda voz dela... Eu não sou a pessoa mais desafinada do mundo, mas eu não tenho uma voz comercial. Entendi. Uma voz que em meio 3, 4 ou 20 seria chamada para fazer tipo... Um coro. O coro. Jamais seria. Então, assim, eu não nasci para ser cantora. Resumindo em... Não, melhor dizendo, eu falei o coro pensando que você ia falar que sua voz junto no coro vai bem. De repente não, você não vai bem, você vai não bem. sola. Eu não isso, exatamente. Eu legal. não faria o solo, não seria convidada para fazer o solo, porque eu não tenho aquela voz, né, que chame atenção, que não tem nada disso. Não sou desafinada. Então, eu falo assim, eu não canto nada para cantar sozinha. Para ajudar alguém, de vez em quando eu ajudo, de vez em quando eu atrapalho.
De vez em quando eu ajudo eles ficarem melhor, que vai ter que estudar mais para poder tampar meus estragos. Mas eu tenho noção, se uma pessoa cantar desafinado perto de mim, ou duas pessoas estão cantando, eu sei quem está desafinando. Sabe, e essas coisas eu tenho noção. Mas não adiantou para mim que não resolveu. A minha noção é só para os outros. Para mim, eu sou sem noção. Ai, pai. Bom, já que a gente está falando disso de cantar, eu vivo isso, e eu descobri que você também, de compartilhar o ministério do louvor com os meus irmãos, com os seus irmãos. No caso, eu e o Washington, a gente tem um ministério junto. Que legal. Que a gente sai para cantar, para levar a palavra de Deus através do louvor, e nós cantamos juntos. E para mim essa é uma experiência inigualável, não tem nada igual, e é muito bom para mim. Só que eu queria saber para você, como você se sente, qual nome você daria a essa sensação, essa experiência que é louvar com seus irmãos de sangue? Ah, sim. Não, com certeza a maior parte é positiva, com certeza. A sintonia, hoje, banda é um negócio muito difícil hoje, né? Sim. Difícil você encontrar pessoas que entram junto e falam assim, isso aqui é nosso. Então, dificilmente. Então, as pessoas elas vêm tateando e estão sempre prontas para ir, estão sempre prontas, de repente, para uma outra oportunidade melhor, que não tem nenhum problema com isso. Sim. Só que quando a gente fala de família, a gente acaba tendo um vínculo um pouco mais forte, vamos dizer, né? Então, eu gosto bastante da sintonia, gosto de fazer junto com eles. Para mim, a melhor banda para mim são eles, sem dúvida. Eu acho que a gente vai... o delicado, eu acho, é assim, ó, quando a gente tem, igual eu, tenho os meus irmãos na banda e tem pessoas que não são de sangue, são irmãos em Cristo. Então, às vezes, quando, por exemplo, surge um problema com os que não são irmãos de sangue, existe um nível, assim, para a gente tratar, existe um nível de predisposição, de tudo, que é diferente quando acontece com quem é de casa. E aqui é onde a gente é pego. Essa é a parte mais difícil. Porque talvez a gente precisaria pôr uma linha e trabalhar com todo mundo dentro da mesma linha. Então, eu tenho lutado para trabalhar assim. E é desafiador. Porque é irmão, traz para aquela coisa de perto. A gente sabe hoje que não tem um dos problemas maiores, por exemplo, na igreja, do que família e ministério. Eu ia fazer esse comentário. Falei, a dificuldade igual é quando você pastoreia seus próprios familiares. Isso. Não, de balde, a gente vai nas igrejas aí e, por exemplo, tem uma linha para o pessoal entrar no louvor, para o pessoal que é de fora. Filho do pastor nem canta legal, mas está ali. Exatamente. Não passa por critério, não passa por nada. Por quê? Porque é família. E aqui a gente mistura e a gente erra e é injusto com quem... Sim. Então... Aí você vê também, assim, aquela questão de que às vezes o cara até ele toca muito, ele canta muito, ele começa a namorar uma menininha, ele já coloca a namoradinha dele no grupo, e ninguém fala, mas é a namorada do filho do pastor, né? Isso. Então, aí já vai virando uma coisa familiar. Já não é mais a igreja de Jesus, é a igreja da família ali, do pastor e tudo. Então, realmente é muito complicado. E também, em contraverso, o que é o complicado? Porque, às vezes, também eu falo a gente como pastores, a gente tem paciência com membros e não tem com os familiares. Fala, você já me conhece. Com você eu não vou ficar falando igual eu falo com todo mundo, com coisas que são diferentes e não são, né? Porque, assim, é o que eu sempre tenho brigado muito sobre locais e papéis. Sim. Na igreja somos pastores, em casa eu sou só mãe. Isso. Então, não me cobre um comportamento de pastora, porque eu vou dar uns gritos, porque eu estou no meu lugar, eu posso falar o que eu gosto, o que eu não gosto. Lá, não. Né? Lá na igreja, a gente é pastora, mas em casa, eu sou mãe. Sim. É os locais e seus papéis. Né? Então, eu acho que é muito importante e complicado a gente entender isso. Não, para mim, eu acho muito... Essa parte é bem difícil. Então, assim, tem que caminhar. Hoje eu tenho um pouquinho desse olhar, né? De entender a dádiva, o tamanho do privilégio que é caminhar em família. Isso é maravilhoso. Mas a gente também precisa entender que Deus é aquele que
tira Abraão da família dele e fala assim, você agora vai fazer a minha família. Então, Deus não está apegado a vínculo sanguíneo, né? Então, ele está apegado a vínculo da sua vontade, do seu propósito. Então, enquanto nós estamos no propósito, estamos todos juntos. Sim. Família de sangue ou não de sangue. A partir do momento que nós não estamos no mesmo propósito, não importa se é de sangue ou se não é. A gente está andando nesse lugar, né? Então, mas todos esses pesos, né? Sim. Que são maravilhosos e desafiadores ao mesmo tempo. Verdade. Vamos aproveitar, gente, para a gente fazer uma indicação. Todos os nossos... A gente está sempre indicando um livro e eu trouxe esse. A Mulher Confiante. Comece hoje a viver corajosamente e sem medo, da Joyce Meyer. É Meyer, Mariana? É? Então eu li certo. Joyce Meyer. Eu queria muito que vocês entendessem que a gente indica livros. A maioria deles eu já li, ou a Mariana já leu. E a gente está indicando para vocês porque nós queremos cair o juízo e a ideia que se fazem a respeito de cristãos, que sempre somos ignorantes, pobres e, na maioria, negros, né? E eu amo essa maioria, diga-se de passagem, porque eu sou filha de negro, mãe de negro, casada com negro, é minha raça, né? E esse cabelo assim é meio puxadinho, mas na realidade ele é negro. Tá disfarçado. É só para ficar mais fácil de pentear. Mas é que não tem problema nenhum. No céu não vai ter essa divisão, nem de cor, nem de placa, nem de som. Nós somos o céu. Nós estamos aqui só fazendo estágio. O nosso lugar é o céu. É nisso que nós cremos. E eu queria deixar hoje um versículo, que ele falou muito comigo ao meu coração, que está em Salmo 50, 23, que diz assim, ó, o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Eu queria que você tivesse a oportunidade de você procurasse esse versículo, se encontra no livro de Salmo, o capítulo 50 e o versículo 23. Para quem não lê muito a Bíblia, Salmo fica quase no meio da Bíblia, o capítulo é um número maior e o versículo é um número menorzinho. E você vai ler esse versículo e você vai ter um entendimento que você precisa ser grato ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. E ser grato não é só dizer obrigado, é ter sacrifício de gratidão. Porque muitas vezes nós dizemos assim, eu conheço fulano, ele é muito agradecido aos pais por tudo que fez. Porque ele fica falando assim, porque meu pai pagou minha faculdade. E nem sempre isso é gratidão. Gratidão é um comportamento, é uma decisão, é uma escolha em ser grato. Então, a gente precisa, a Bíblia vai falar para nós que esse glorificará ao Senhor. Esse que é grato ao Senhor, consciente da gratidão que tem feito. E ele ainda fala, e ao que prepara o seu caminho, quer dizer, aquele que tem entendimento, que sabe o que está fazendo, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Então, você vai conhecer o Salvador. Você vai ver que Ele já habita em você, que Ele tem vivido na sua vida e que Ele tem te salvado de situações para que um dia Ele possa te salvar de uma forma completa. Amém? Amém. Mais uma pergunta? Tenho. Você tocou no assunto, né, da academia de música. Eu queria que você falasse mais um pouquinho para a gente sobre como funciona, o que acontece lá dentro desse curso. Posso sim. Academia de música, na verdade, é um sonho hoje para mim, né? A gente ainda está em construção, construção assim do sonho, né? Sim. Eu tenho vontade de expandir aquilo que o Senhor tem derramado na minha vida, e eu sei que a gente não vai viajar para sempre, e outra, a viagem ela é muito rápida. A gente quase não tem tempo de construir assim, né, algo forte com a igreja onde a gente se relaciona por um fim de semana, vamos dizer, às vezes por uma noite. E a academia de música é um lugar fixo onde a gente consegue construir tanto essa parte técnica como também a jornada ministerial, né, com aqueles que estão ali. Por conta do meu nome e por conta de eu estar à frente da escola, os nossos alunos são todos cristãos. A nossa escola também é uma escola de declaração cristã.
Então a gente está ali ensinando instrumento e compartilhando a vida. Eu tenho vontade que a nossa escola aqui ela seja uma referência no que diz respeito a Ministério de Louvor. Meu desejo é que o pessoal daqui, da região, pense assim, cara, eu quero, sei lá, um pastor, ele vai olhar para a igreja e falar assim, eu preciso investir no pessoal aqui da igreja, no louvor. O que eu vou fazer? Para onde eu vou enviar eles? Eu quero ter esse olhar, sabe, na cidade, por acreditar mesmo que o Senhor colocou isso na minha vida de um jeito muito pontual, né? Eu gosto de pregar, gosto de ensinar, gosto de fazer muitas coisas, mas não tem como tirar isso, que o mais forte que existe em mim, o registro mais forte que existe em mim é a música. Sim. Então a escola está ali com esse objetivo, se tornar uma referência em tudo que diz respeito ao louvor e adoração. Então a gente tem as aulas lá de violão, teclado, baixo, guitarra, bateria, todos os instrumentos assim do meio congregacional, e os que os que a gente não tem ali a gente indica, igual o piano clássico tem um professor que a gente dá indicação, violino tem um outro professor, saxofone, são coisas que a gente não tem ali, mas que a gente tem terceiros aí que podem estar auxiliando. E a gente está com o primeiro curso, que é a Escola do Louvor. É um curso de 1 mês, é um curso rápido, 4 aulas falando sobre louvor e adoração, o ministro de louvor e adoração, a relação entre a equipe de louvor e a última aula que é entre o louvor e a igreja. Então acaba pegando toda a parte aí, né, de quem está envolvido, não só com o instrumento, mas também o pessoal de mídia, o pessoal de dança, envolve toda essa parte. Esse é o primeiro curso que a gente está lançando assim. Tem um outro que é a Escola do Sacerdócio, que é um pouquinho maior, mas a gente não fez nenhuma turma esse ano. Já a Escola do Louvor já foram 6 turmas esse ano, a gente já fez. Nossa, que bênção. Eu fiz 5 turmas aqui e uma fora, que foi essa de promissão. Então a gente está no mês 5, né? Sim. Então é um curso que a gente anda bastante com ele. E assim, 90% do curso trata intenções do coração, porque é onde a gente mais tem problema. A gente acha que o nosso problema hoje na equipe de louvor ele é prático, mas na verdade ele tem a ver com conversão, ele tem a ver com ideologias, com pensamentos e com as relações. Sim. Então a gente gasta 3 aulas praticamente tratando coração e intenções e pavimentando os princípios, né? E uma aula falando sobre o prático. Em resumo, é isso. A gente fala de tudo o curso todo, mas é a maior parte dedicada ao coração. Na verdade, coração é o meu assunto principal, né? Eu já preguei e prego muitas mensagens, mas sempre tem um lugar que me leva para o coração e eu entendi que esse é o meu assunto. Então a escola hoje ela acontece assim, de semana, acontece de segunda a sábado, né? Sábado ali até o meio-dia. Tem a musicalização infantil e também chegou uma professora de Libras agora. Ai, que delícia. Então é muito legal, o pessoal tá se interessando bastante. A gente nem sabia que era tão grande assim, né, esse universo. Mas as Libras é algo muito importante. Sim. Hoje, tanto nas igrejas. É assim, a igreja que tem quem traduz, né, em Libras, ela vai atrair muita gente. Sim. Muitos surdos. Mas se ela não tem, com certeza nenhum dos surdos vão procurar ali, porque eles são muito conectados. Sim. Não, vamos lá, porque ali a gente consegue assistir o culto e tal. Então vai todo mundo para lá. Então a gente está trabalhando também com a Libras e a musicalização infantil. Muito legal. E é interessante até a gente tocar no assunto de Libras, porque foi uma das coisas que me surpreendeu. Esse ano eu me formo em psicologia. E quando, acho que foi no primeiro ano nosso, segundo ano, nós tivemos uma aula, né, uma matéria, um semestre de Libras. Nossa. E eu achei muito interessante por muitas coisas que a gente aprende do uso comum, né? E eu acho que a Xuxa foi a pessoa que mais ensinou com aquelas musiquinhas, né? Com alfabeto em Libras. E depois disso, nunca mais ninguém se levantou. Sim. E quando a nossa ex-primeira-dama
ela trouxe bem, assim, ela, assim, uma militante da causa, né? Uhum. E eu achei muito interessante porque parece que realmente era um outro mundo, você não via, assim, embora a gente sempre via as figurinhas no ladinho dos vídeos, mas era um assunto que a gente não parava para sentar. Sim, verdade. Na mesa, um assunto de mesa, de falar o que podemos fazer por esse povo, ou até porque eu acho que os cristãos mesmo se perdem porque qualquer doença ou qualquer situação a gente já fala, vamos orar para Deus curar e acabou. Tá, mas e se Deus não quiser curar? Sim. E se o que Deus precisa curar é o nosso preconceito? Sim. Né? O que Deus precisa curar é em nós, a nossa forma de receber o outro, de acolhimento. Né? Certeza. Então, eu tenho pensado muito a respeito disso, até porque ultimamente tem sido bastante assunto para nós a questão do autismo. E as igrejas, elas não se preparam para receber o autista e uma família de autista. Né? E a gente fala, não, mas em compensação, até a semana passada teve uma confusão na internet a respeito de uma pastora, porque ela se expressou que cria que Deus podia curar a filha. E a internet caiu matando que não é uma doença, então, se não é uma doença, não tem cura. Não tem cura. E ela foi explicar, falou, gente, eu não tenho obrigação de saber porque eu não sou da área. Eu só sou uma mãe que tem fé. E para mim, onde Deus entra é cura, porque é transformação. Né? Ela falou, não usei o contexto de medicina, eu usei um contexto de fé. Que onde Jesus entra, a cura, a mudança, a transformação, né? E ela se explicou. E eu tenho, a minha pequenininha é autista. E engraçado que eu fui parar também para analisar sobre isso, Jordão, porque eu tinha feito isso, acho que 15 dias antes eu tinha ido na reunião do Círculo de Oração das Irmãs da Igreja. E eu expressei isso, falei que eu cria que Deus, se Ele quisesse, Ele poderia curar a minha filha. Olha. Só que como eu não sou famosa, não foi cancelada. Não foi cancelada. Foi cancelado. E como a pastora Nayami ela foi cancelada, né? Muita gente se colocou contra. Só que essa semana, o Senhor tem falado muito ao meu coração através de um outro menino, que ele é autista de 8 anos. O autismo é autismo. O leve, grave e severo é a forma de apoio que essa criança precisa. Né? Então, Entendi. não tem assim, o autismo, ele entende, ele fala, então ele é leve, sinal que é pouquinho. Não tem isso. A questão de leve é de quanto de apoio Tanto que ele que precisa, né? Desculpa Sim. me interromper. Mas tanto que a expressão que se usa é o nível de suporte. Sim, Não, nível de suporte. é o nível de Tanto suporte. que a nossa ela é nível leve de suporte, que é o nível que ela precisa de suporte. Ela precisa de pouco suporte, precisa de pouca ajuda, pouco auxílio. Né? Quer dizer, se ela vai precisar pouco se ela tiver muito agora. Mas é uma questão que a gente tem falado a respeito de que as igrejas, elas realmente não estão preparadas para isso. E, infelizmente, principalmente as pentecostais. Porque gritam muito, o som é muito alto, a igreja olha de uma forma com que não era para estar ali. Por que aquela mãe não fica em casa? Por que a família não se reveza e segura aquela criança em casa ao invés de levar para a igreja? Para atrapalhar um culto. Que coisa, meu Deus. Né? E assim, gente, eles só são crianças. Eles só são crianças. O que eles têm direito de conviver com todo mundo. Sim. Né? Eles têm o direito de ir e vir, como qualquer outro cidadão. Os pais deles pagam os mesmos impostos que os outros e nas igrejas dizimam em oferta do mesmo jeito. Entendi. Né? Sim, com certeza. Então, assim, já é uma população que a gente precisa pensar na igreja. Igual uma das coisas que eu tenho grande dificuldade de ver aquelas igrejas que escurecem toda a luz da igreja durante o louvor, eu me preocupo, sabe com o quê? E se uma pessoa idosa cair? Precisar levantar para ir no banheiro e cair na hora que tiver tudo escuro. Faz sentido, sim. Né? A gente não pensa nisso. Falei assim, não é nem questão de do diabo ou é de Deus, porque tudo é assim, o pessoal, os crentes mais antigos e alguns que são novos, mas têm uma mente retrógrada, eles pensam que o diabo tem cor. A igreja preta é do diabo e o esmalte vermelho também é do diabo. O esmalte sem cor é de Deus e a igreja que está clarinha pregando um monte de coisa que não tem nada a ver é de Deus. Só porque ela está branquinha fogo, por né? dentro, né? Meu Deus do céu. Então, assim, são coisas que pode virar até polêmica, mas são coisas para a gente pensar.
E a nossa ideia é que nas conversas a gente pare para pensar em coisas que nós nunca pensamos antes. Muito bom. Né? Que a gente precisa, igual nós somos uma igreja, e que eu achei super inteligente. A igreja se escurece para o louvor da mesma forma, e eu gosto, não estou falando que eu não gosto, eu gosto. Só que eles fazem 2 caminhos de fora a fora da igreja, de luzinha. Que assim, que quem está ali embaixo passa clarinho e sem atrapalhar o escuro para quem gosta do meio da igreja. Sim. Então, eu achei muito inteligente. Ainda comentei com a pessoa que falou para mim que não gostava. Falei, vai lá naquela igreja, você vai gostar. Você vai se acostumar com a escuridão sem criar um certo medo. Que ao mesmo tempo tem ali os pontos. Sim, eu falei, você vai gostar. E eu falei, eu fico preocupada porque eu tenho essa mania de me preocupar com os outros. Então, eu ficava pensando, gente, se uma pessoa idosa cair, se uma pessoa cadeirante tiver que levantar, como que ela vai ver se está tudo escuro? Né? Mas depois que eu fui nessa igreja, eu falei, pelo menos alguém antes de mim já pensou nisso. Isso demanda uma estrutura mesmo, né? Sim. Mas hoje não tem como, né? Hoje praticamente as igrejas todas, elas hoje não tem igreja mais sem estrutura nenhuma, né? Sim. Todas elas estão se preparando, só que é o que você está falando, ainda existem algumas brechas, né? Sim. Essa Alguns questão nichos do autismo é super complicado. São as igrejas, vou dizer assim, não me entendam, mas são assim, aquelas igrejas mais ricas mesmo, que conseguem preparar uma sala especial, mas assim, na maioria a gente ainda, infelizmente, ainda não consegue. Mas é um caso para a gente já colocar em pauta e para colocar no coração. Sim. De preparar para receber tanto a criança quanto a família. Porque o mais doloroso não é o olhar que os outros têm para os nossos filhos. Porque eles nem entendem. A maioria dos autistas, eles têm uma coisa que seria tão bom se a gente tivesse naturalmente, nascesse com a gente. Porque ele é assim, ó, se você olhar para ele e fazer cara feia, ele não acha que você está fazendo careta, ele acha que você está com dor, que é você que está sofrendo, não é ele. Que louco. Ele não tem essa malícia para falar, nossa, fazendo cara feia para mim. Ele não tem essa malícia. Sabe, na maioria, nenhum é igual ao outro, mas a maioria deles é assim, eles não têm, né, sabe, essa visão de que está fazendo cara feia, fez bullying. Não, ele falou, tadinho, ele está com dor, está fazendo cara feia. Entendeu? Que legal isso, né? Dá uma então, sabotada eu até queria ser assim também, porque para mim qualquer coisa eu já acho que é comigo. Mas eles Você são até assim. perguntou, você tá com fome, filho? Tá fazendo Então, assim, são coisas que a gente tem que parar para analisar, né? Só que a gente que é mãe, que é pai, você olha alguém olhando o teu filho demais, te dói, te incomoda. Quando você diz para alguém assim, meu filho é autista. Ai, que dó. Ou então fala assim, Ai, que bonitinho. que bonitinho, jura? Ambos extremos. Sabe, são eu falei, terríveis. aí a gente fica sem saber como lidar. Olha, fechou o diagnóstico, é autista. Ai, que bom, né? Já sabe o que é, né? Agora sabe como que ele funciona. Porque, na verdade, o autismo, ele é o quê? É um entendimento de funcionalidade. Você entende como que aquela criança, ela funciona. Como aquela pessoa. Porque até diferente do que muitos pensam, tem muitos adultos que são autistas e que casaram, que trabalham, que têm empresas, que se formaram. Não quer dizer que a criança não vai, mas quer dizer que vai ser mais difícil. Que precisa de uma força maior, exatamente. E a força não é só da criança, é de uma família inteira. São muitas terapias, é um ambiente de muita preocupação. Assim, todo lugar que você está, você não fica mais como antes, né? Que você ficava tranquilo. Não, você tem que ficar atento, porque qualquer coisa pode desencadear uma crise no teu filho. Então, você tem que ficar atento. Mas, ainda assim, eu acredito que o Senhor, ele não erra. Se Ele mandou essa criança para essa família, quando eu liguei para minha mãe e disse para ela das nossas... que a gente estava achando que a Milena... Que as nossas suspeitas era que a Milena fosse autista. A resposta da minha mãe foi, assim, a mais maravilhosa do mundo. Ela falou assim, filha, Deus só dá filhos especiais para mães especiais. Nossa. Se Deus te deu a Milena assim, é porque ele sabia que você tinha capacidade de cuidar da tua filha. Então, aquilo que você não tem, o Senhor vai te dar. Ele vai te preparar e você vai conseguir. Então, assim, eu estou muito... todas as vezes que eu penso em fraquejar, que eu penso que eu estou cansada, que eu penso que eu não estou dando conta, eu lembro dessa fala da minha mãe. Sabe, o Senhor não erra.
Se Ele te deu, Ele vai capacitar. Aí onde vai ser tratada a irritação. Exatamente. Isso aí, a paciência. Tem que ter. Pede paciência e te dou um presente. É bem assim, desse jeito. E olha que foi resposta de Deus, viu? Ó Deus usando aqui. Só porque a gente não disse eis que te digo, não foi Deus? Olha lá, ó. Vai vendo. Vai ver demais. Exatamente. Mas são coisas que a gente realmente tem sido muito grato ao Senhor pela vida da Milena, por viver Legal. nesse novo contexto. Uhum. De a gente encontrar outros pais, outras mães que também têm passado por esse momento, que, na verdade, não é um momento, mas uma descoberta de uma vida inteira, mas que o Senhor nos dá força para vivermos. E temos ido, sim, às igrejas, temos sido recebidos na igreja, temos sido acolhidos. Ela tem, assim... Acho ela que o lugar preferido dela na Terra é a igreja. É É a que igreja. massa. E tem sido uma bênção. Siga assim pro resto da vida, Amém. né? Em nome de Jesus. Amém. Coisa mais boa. E eu queria te perguntar, Jordão, que palavra que está queimando o seu coração nesse momento? Já faz um tempo que o Senhor vem falando comigo sobre como que é o termo? Uma mudança de estação. Então, tem alguns versículos que eles têm chamado a minha atenção. Eu nem sei se eu estou com o meu bloquinho de nota aqui, eu acho que sim. Mas o Senhor tem falado de uma troca de estação no sentido de aquilo que nos trouxe até aqui mesmo, sabe, a maneira mesmo como a gente andou até aqui. Tem o envio dos discípulos, para dar um exemplo um pouco mais firme. Aquela primeira vez que o Senhor envia os discípulos, eu não lembro se era Mateus 10, uma coisa assim, ele fala para eles assim, olha, vocês vão, não leve uma outra sacola, não leve uma segunda sacola, não leve um segundo par de sapato, não leve comida, não leve espada, não leve nada. Porque o trabalhador é digno do seu salário, aquilo que vocês recebem de graça, vocês também vão dar de graça e eu vou do seu cuidado de vocês. E aí tem um momento que ele envia os discípulos de novo, o segundo envio, e ele fala assim, você lembra quando eu enviei vocês e eu disse para vocês não levarem nada? Aí eles falaram, eu lembro. Faltou alguma coisa? E o Senhor falou assim, eles falaram para Jesus, não faltou nada. Ele falou, então agora eu vos digo, levem tudo. Então Jesus estava trocando a estação deles ali, né? Olha lá, Lucas 22, 35 e 36. E perguntou-lhes, quando vos enviei sem sacola, sem bolsa de viagem ou sem sandálias, acaso vos faltou alguma coisa? Eles responderam, nada. Disse-lhes então, mas agora quem tiver sacola, pegue-a, como também a bolsa de viagem. E quem não tiver espada, venda o seu manto e compre uma. Então, tem esse texto, tem um outro texto que ele fala a respeito do semeador preguiçoso, né? Que no inverno ele não saiu porque estava frio. Aí quando chega o tempo da colheita, ele vai lá olhar e não tem o que colher, porque ele teve preguiça de sair no dia frio. Então, isso vai falar também que a maneira como nós deixamos mesmo uma estação da nossa vida, ela determina como a gente vai entrar na próxima, né? Então, o Senhor tem falado muito comigo sobre isso, sobre as sementes que nós semeamos até aqui e sobre um certo desprendimento mesmo, uma mudança de mente para viver uma nova estação. Então, eu creio que ela está por vir. Amém. Creio que ela está por vir. E eu estou tentando dizer isso para Deus, Senhor, eis aqui. Eu ministrei, eu acho que a mensagem mais recente que eu ministrei foi sobre o humilde de espírito, que a palavra humilde fala daquele que se prostra, e o espírito no Antigo Testamento é ruach, né? Que é vento. Então é o que se prostra ao vento. E tem uma conexão com o nascido de Deus, né? Que ele é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai. Mas ele está submisso, ele está sujeito ali ao vento, a uma ordem. Então, o humilde de espírito, ele também está nesse lugar de um coração ensinável. Eu li um negócio muito bonito, que fala que o maduro não é aquele que sabe tudo, mas é aquele que ainda tem capacidade de aprender. Sim. Então,
tem gente que acredita que sabe tudo e enrijeceu e não aprende mais nada. Tem muita gente que já aprendeu bastante, mas sabe o quanto que ainda tem para aprender e por isso não se diz saber tudo. Então, eu creio que essa é a palavra que o Senhor está falando, né? Uma mudança de estação, aumenta a sensibilidade, fique atento ao vento. A hora que ele soprar, você se prostra. Amém. Amém, Jesus. Então é isso. E tem algum louvor do momento? O louvor, eu acredito que a canção que o Senhor mais está falando nesses dias é a canção que está para sair agora, né? Que é o Azeite, né? O pessoal está comentando bastante. Tem sido a canção da minha vida, que ela fala de algumas estações, fala de dias em que eu deixei de acreditar em tudo que o Senhor poderia fazer através do ministério, ou até acreditei que já estava acontecendo, porque pessoas no Brasil todo, assim, poucas, mas no Brasil todo e até mesmo fora da nação, me mandam testemunhos das canções. Então, eu comecei a pensar assim, já tem atingido o objetivo. Pessoas de lugares que eu nem pisei ainda, elas já estão sendo tocadas. E até alguns anos atrás, teve um profeta que chegou e falou, Jordã, eu vim dizer que o plano ainda está de pé, né? De você Amém. Ir por lugares, levar o que o Senhor colocou em você. Você já pensou que não era para ir, você já pensou que já estava acontecendo, mas eu estou aqui para dizer que é como o Senhor disse. Então isso renovou muita coisa dentro de mim e eu escrevi um pouco disso, não com essas palavras, mas essa canção ela fala sobre aonde o Senhor vai me encontrar se as coisas não acontecerem como eu imaginei que elas fossem acontecer, né? E ficar nesse lugar de espera, né, até que venha. Então, Azeite, eu acho que é a minha canção. Amém. Já virou a minha, eu nem ouvi ainda, mas já virou a minha. Só da explicação já ganhou meu coração. Que bênção, ela é muito boa. E a gente já está quase encerrando, mas eu queria te perguntar se você tivesse 3 minutos para falar com Jesus, o que você falaria? Ou o que você faria? Uhum. Eu acho sim que eu falaria. E vem dentro desse mesmo sentido. Não quero enrijecer, sabe? Acho que uma coisa que minha oração de repente hoje para Deus seria essa: Senhor, me dá sensibilidade, me dá ouvidos que te ouvem, me dá olhos que enxergam, porque eu acredito que a gente tem essa tendência. Eu que sempre estive envolvido com o ministério, com a igreja, com as coisas, e isso já conecta a família, já conecta o profissional, né? No meu caso hoje, tá tudo junto. Isso faz com que a gente acredite mesmo que não, isso aqui pode deixar. Eu sei fazer uma boa oração, eu sei entregar uma boa palavra, eu sei cantar uma canção, eu sei dar um bom conselho. Então eu já estou num lugar de quase que uma autossuficiência. Então o desejo é que o Senhor ainda consiga nos ajudar, me ajudar no caso, né? A conservar um coração assim, ensinável. Não, vamos derrubar isso aqui tudo e vamos começar de novo? Então vamos, e vai ser maior do que da primeira vez. Amém. Sabe? Então a minha oração é essa: Senhor, me dê sensibilidade, levante sua vontade em mim, porque eu quero estar pronto. Amém. Acho que é isso. Ai, meu Deus, que coisa linda, Jesus. Toda vez que a gente fala de Jesus, a gente já tem vontade de chorar. E é muito bom. Muito bom. Deixa eu só falar uma coisa antes da gente encerrar. Pessoal, já estamos indo para o final, mas eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, as pessoas que têm acreditado em nós, e aquelas que nem acreditam, mas ajudam da mesma forma. Nossa, muito obrigada. Nós agradecemos em primeiro lugar e em especial de uma forma assim maravilhosa os estúdios DNT. Hoje eles ganharam o primeiro lugar no nosso coração. Que legal, muito bom. Os meninos são top. Eu sempre falo que, além de todo o trabalho que é muito bem feito, o que mais me ganha o meu coração aqui no estúdio é o atendimento. Eu acho que é uma coisa que falta muito em Rio Preto e, na verdade, em muitos lugares do nosso país. Mas vem para cá. Entre em contato com os meninos. Vocês vão gostar do trabalho, vocês vão gostar do atendimento, vocês
vão ver como que é diferente fazer um trabalho com eles. Temos também o musical Sandro. Comprem lá, vão lá apresentar. Gente, tem todos os instrumentos que vocês precisarem. O que tem lá, eles arrumam. O que não tiver, eles arrumam também para vocês. Dão um jeito. Mas procura meu filho, Washington. Lindo, maravilhoso. Filhinho da mamãe. Gente, por favor, né? Filhinho da mamãe é bom. Filhão. Ele deve estar se contorcendo. Aí nós temos também a Brumari, que ela faz personalizados. As canecas, inclusive, foi ela que fez. E temos também a Isbele Laços, que eu tenho sempre falado que as meninas precisam ensinar a ter feminilidade desde criança. E a Isbele Laços é um trabalho que ela faz assim, de laços, são laços de todos os tipos, desde Ana Francisca, aqueles desse tamanho, até aqueles pequenininhos, ela faz todo tipo, turbante, para todo tipo de cabelo. Quem gosta de cabelo liso, tem laço para cabelo liso, tem trança pronta, tem de tudo que você imaginar, ela faz. Ela é uma pessoa maravilhosa, cristã também. Mas eu queria muito que vocês fossem, entrassem em contato e falassem que viram a propaganda deles aqui conosco, tá bom? Queria agradecer a nossa comunidade, queria agradecer aos nossos pastores, queria agradecer aos nossos irmãos, aqueles que têm assistido, e que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. E, em especial, nosso agradecimento ao Senhor pela vida do nosso convidado de hoje, Jordão Teixeira, pastor, homem muito amado nessa cidade e muito amado pela nossa família. Amém. Jordão, muito obrigada. Amém. Eu também agradeço muito. Que bom estar aqui com vocês, né? Passou uma hora aí rapidinho. Rapidinho. Que o Senhor continue abençoando, dando crescimento, desenvolvendo tudo que vocês colocarem as mãos. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado. Amém. Ai, nós que agradecemos. E antes de finalizar, um beijo especial para o nosso aniversariante do dia, meu pai. Beijo, pai, te amo. Só vou falar que a gente lembrou do senhor. Muito bom. A gente nem esquece. E justo hoje que ele nem pôde vir por estar trabalhando, ele queria ter vindo assistir o Jordão falar com a gente. Mas tudo bem. Dá um abração para ele. Pode De deixar. parabéns. Darei. Com muito prazer. Que legal. Mas nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia de hoje. Que o Senhor faça diferença na sua vida. Ser crente é também muito legal. É muito feliz. É ser feliz. Não é só estar lá de joelho na igreja orando, isso faz parte também. Mas a gente dá boas risadas, porque a gente sempre diz, seja intencional, sorria, Porque Jesus é a nossa alegria.